Ligar essa luz do fundo aqui, outro dia eu achei que ficou tão esquisito, tão escuro aqui. Na última gravação eu olhei e falei, nossa, essa assim que tá escura. Ontem perguntaram de você, o Acácio e o Gervásio, se você já tinha voltado da terra de Camões. Escuro. Que bom. O Acácio e o Gervásio. Então a Alice voltou já da terra de Camões. Graças a Deus. O Acácio falou, estava descansando. Não foi descansou nada, trabalhou mais do que aqui. Eu trabalhei mesmo, nossa senhora. No evento foi uma pauleira do caramba. Mas foi bom? Foi produtivo? Maravilhoso, o evento foi maravilhoso, surpreendente até para mim. Muita gente de todos os lugares? Muita gente de todos os lugares, né? Confirmado lá a participação de 27 países. Né? E nós tivemos uma participação especial do Nando Cordel. Fantástico, né? Não aparece também que eu encerrei com um vídeo daquela música do Chico. Ó, Alice tá aí? Que bom. Aí, a Cássia tá assim. Pois é. Acho que eles estão cansados de me ouvir falar, de ler. Eu falei, vocês vão aturar minha voz, Alice não está, vocês vão aturar minha voz, por favor, quando que Alice volta? Aí Nando Cordel apresentou essa música Paz pela Paz, que eu mandei hoje no eu vi, você mandou ontem no coisa, de composição dele. Aí ele faz umas apresentações, né? Ele foi muito bom. Aí tem os vídeos depois de abertura, vídeo de encerramento, as palestras, algumas foram filmadas, outras não. Não sei. Ele eu acho fantástico. Mas ele foi realmente Eu tenho fantástico. aquela do Chico que ele faz o encerramento de uma palestra com essa música. Logo que ele... Acho que ele tinha acabado de compor, porque estava extremamente emocionado. Eu acho fantástica essa apresentação. Ele fica mesmo muito emocionado, ficou muito emocionado no evento, participou do evento todos os dias. Que bom. E, né, o pessoal abusou, eu também abusei, até eu tirei uma foto com ele. Mas tem que tirar, com a Maria Ferreira, que é uma guerreira. Tem que tirar. Aí eu, deixa eu tirar uma foto com vocês dois, que eles estavam conversando. Aí eu passei, já aproveitou uma foto só. Uma foto só, para duas personalidades importantes, né, da doutrina. Pena que não deu para fazer nada ao vivo, assim, né? Mas depois, eu acho que a gente pode passar... transmissão ao vivo. Mas eu acho que depois... A gente não consegue compartilhar. Então, os vídeos que tiverem, que você falou que tiverem, eu acho que a gente pode ir compartilhando aos poucos na página, né? Vai ser bacana para o pessoal ter... De repente aparece mais gente aí querendo trabalhar no que vem. Pois é. Aí foi do evento, né, participando lá da Confraternização da Natureza, que foi um passeio de barco no Rio Douro. Coisa ruim também. Pra gente. A gente também fez uma reunião, né, também com paz, tratamento espiritual dentro do barco para as pessoas. Nossa. Aí depois do evento, né, a gente trabalha desde os dias anteriores, preparando material. Gervásio chegou, Gervásio, estava esperando você chegar para começar. Bom, gente, vamos lá? A gente fazer oração, depois já tem gente. Graças a Deus. Boa noite a todos, então. Vamos convidar nossos irmãos para fazermos a nossa prece de início, concentrando os nossos pensamentos na figura do Mestre Jesus. O mesmo Mestre Jesus que falava aos seus apóstolos à beira do lago de Genezaré, seus olhos tranquilos, a sua voz compassiva, conduzindo a todos à reflexão a respeito do seu Evangelho, das suas lições maravilhosas de amor ao Pai e de amor ao nosso próximo. Agradecemos, Jesus, pela Tua presença sublime neste momento de nossa reunião e queremos, Senhor, estudarmos o Espiritismo à luz do Teu Evangelho.
rogamos a vossa proteção e a proteção de todos os protetores espirituais, os protetores desta casa, os protetores de cada um de nós, que possamos, entrelaçados nesta luz de amor, emanar-nos energias positivas para todo o nosso país, para todo o universo, Senhor. Que haja paz entre os povos, alegria nos corações e que a esperança possa trazer uma nova era a cada um. Que a tua paz esteja no meio de nós. E assim pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Há muita gente que sempre acompanha a gente, estou vendo aqui. Só dar os recadinhos para quem está vindo a primeira. Então, a Maria Helena deve ser a primeira vez. Maria Helena, vamos só explicar para todo mundo, de repente tem pessoas novas hoje com a gente. É o estudo do Livro dos Espíritos, nós ainda estamos na 379. Nós fazemos todas as quartas-feiras, às 20 horas, com a transmissão ao vivo, e na nossa página tem lá disponível as outras semanas, os outros estudos, inclusive os textos que a gente usa, alguma coisa adicional, alguma coisa complementar. As perguntas que aparecem, que são do assunto, a gente tenta fazer um apanhado do que a maioria está perguntando, ou tenta agrupar e responder, ou quando é alguma coisa que seja realmente pertinente ao assunto, a gente tenta responder de imediato. O que não é do assunto, as pessoas normalmente mandam para a gente, ou via aqui mesmo no ao vivo, que depois a gente consegue dar uma olhadinha uma por uma, ou na página nossa do Amigos do Bem, na mensagem, lá no lugarzinho da mensagem. Se não quiser colocar ou for algum assunto que prefira falar em particular, entra lá, responde, que a gente tenta responder depois, tá? Então, só para explicar, então às vezes quem está entrando aí pela primeira vez e não está acostumado, então às vezes a gente não responde, não é por má vontade não, é que às vezes não é realmente alguma coisa do assunto específico, então a gente deixa para tentar responder depois, tá bom? Estou vendo que tem bastante gente repetida, que sempre está acompanhando a gente, que bacana. Tá, os que sempre nos ajudam aí, a Cássio e o Gervásio podem continuar, daqui a pouquinho a Ana também está aí, tem algumas, a Arilda, que também agora toda semana está com a gente, a Ana Feliciana, acabei de falar dela, está entrando. Então, muito obrigado por vocês sempre estarem com a gente aí. Alguns também nós vimos que ontem acompanharam a palestra. Vamos falar da palestra rapidinho para a gente tentar, que hoje o assunto é extremamente interessante, para variar, vai dar muita conversa. Eu ia acompanhando aqui por causa das perguntas. Vai um só, porque a gente não consegue depois acompanhar. Vou desligar. Vamos lá? Palestra de ontem? Vamos lá. Como é que é? É um assunto que a gente já estava tratando, até pedi para a Aline falar sobre o Evangelho no Lar, porque como a gente está tendo trabalho, o trabalho está tendo um resultado extremamente significativo e extremamente gratificante, né? Essa semana vai ser, essa última semana que a gente teve esse retorno super bacana, amanhã vai ser a primeira semana que eles vão fazer sozinhos, depois a gente vai dar uma ligada para saber como é que foi e tal. Estão super interessados, diferente, que você não estava aqui, diferente dos casos normais que a gente tem visto. Assim, meu filho naquele caso, meu filho não está dormindo, eu estou precisando de um passe para dormir ou para sossegar e tal. Essa não, esse é um problema muito sério, familiar, envolvendo a família toda, e a mãe assim, não só está procurando ajuda, como realmente parece que descobriu que o Evangelho lá pode dar um respaldo, dar uma sustentação muito grande para a família. Tanto que nós somos a primeira vez, estava ela e os 2 pequenos, nós somos a segunda, estava ela e os 4, os 2 já são grandes. E os filhos também, né? Com o olhar de quem acredita que aquilo ali pode ajudar. Então, muito bacana. A energia que quando você entra é diferente. Quando alguém está muito interessado, usando, né? Assim, é uma coisa até que deixa a gente com os olhos marejados mesmo, assim, tocou mesmo. De ver todos sentados, é uma casa que não tem nem mesa. Nós fizemos no sofá. No sofá.
todos sentados, assim, a gente deu 2 evangelhos, então tava um com um, o outro com o outro, sabe, dividindo o evangelho. Aí eu levei mais um, dei para ela. Mas assim, todos olhando, esperando, num silêncio absoluto. Eu já tinha mandado a música do Evangelho lá para ela antes, falei para ela, vai colocando música, né? Vai preparando o ambiente. E isso ela tinha feito. Eles estavam ouvindo a música e esperando a gente. Então é só para explicar, porque foi isso. Aí eu pedi, como estava essa ideia nova de estar indo, a gente está fomentando e tal, eu pedi para a Aline fazer a palestra, embora a gente já tenha aquele vídeo que a gente divulgou, e tá até ontem durante a palestra eu falei que eu iria divulgar de novo, porque ele é mais curtinho, né? De repente as pessoas querem passar para outros, então foi por isso. Mas e aí, o que vocês acharam da palestra? O retorno ontem na internet foi bacana, parece que o pessoal gostou, achou útil a informação, que é isso que eu falo, às vezes a gente peca, né? Nós conversamos isso outro dia, às vezes a gente acaba aprofundando alguns assuntos e esquece de algumas coisas que poderiam ser mais básicas e que as pessoas de repente nem sabem como faz. Eu né? acho Tem necessidade, né? De algumas explicações do passe, né? Do Evangelho no Lar. Eu acho que nunca é demais falar sobre o Evangelho. Sim. Nunca é demais. Mas ontem o que eu achei bacana, no lar, né? o que eu achei bacana ontem é que muitas pessoas falaram isso. Nossa, eu sempre ouvi falar e nunca consegui fazer, não sabia como fazer e tal. Então eu acho que é uma coisa que a gente pode... E desmistificar também esse Evangelho no lar como uma coisa simples, não tem ritual. Porque às vezes você fala, você faz Evangelho no lar, aí a pessoa já pensa que tem um ritual para ser feito o Evangelho no lar. Desmistificar isso, né? Existe um roteiro que é o básico, fica mais fácil, né? Como opção. Mas você necessariamente não. Você pode fazer Evangelho como você, né? A intenção sendo a mesma. E assim, só uma consideração no tempo do Evangelho, né, que pode ser 30 minutos. 30 minutos. Isso a Ana ainda comentou. Isso a gente tem falado para as pessoas, porque senão fica cansativo, fica né? Muito cansativo. E as pessoas, principalmente no começo, as pessoas não conseguem fazer e fica desgastante, né? Então a ideia que a gente sempre dá, que a gente conversa sempre quando você foi com a gente tem falado, é sempre em torno de 20 a 30, que é o suficiente, principalmente para quem está começando, né? Porque senão fica desgastante, fica chato e acaba girando até alguns assuntos que não vale a pena entrar. E outra observação que a gente... Tem tem no próprio roteirinho do Evangelho, tem. E outra observação que nós tivemos quinta-feira é a dificuldade, ler um trechinho, mas como é Evangelho segundo o Espiritismo, tem pessoas que não têm contato com alguns termos, palavras ou temas, e o que a gente falou para aquela família, tira a essência do que ele está dizendo, né? E nós estamos à disposição para tirar as dúvidas sobre palavras, sobre temas, entendeu? Porque a semana passada saiu e tinha subjugação, tinha esse tipo de termo, né? E aí... ele caiu, reconciliar com os seus vossos inimigos. Com vossos inimigos. E aí ele fala, né, sobre obsessão, subjugação, um tema muito pequeno. E aí eles ficaram meio assim, então no começo tira a essência, e dúvidas a gente tenta ajudar. Né? Deixa eu só começar a responder algumas perguntas aqui, e essa é uma pergunta que deve aparecer muito hoje, da Joana Dark, que acompanha a gente, e isso vai aparecer hoje e talvez apareça mais na nossa página a respeito do Finados. Então, já aproveitando, Finados, nós vamos tem na página lá, nós vamos estar participando de um evento no Vicente de Paula, na sexta-feira, das 3 às 5, nós vamos estar falando justamente sobre finados e perda de ente querido. Mas ela está fazendo uma pergunta que é super útil para muita gente, provavelmente, a Joana Beck. Gostaria de fazer uma pergunta. Dia 2 é o dia de finados. Se eu fizer a oração em casa, eles recebem do mesmo jeito? Com certeza, Joana Beck. Na verdade, eu, por exemplo, e algumas pessoas que eu conheço, eu não gosto e não vou ao cemitério porque não sinto necessidade, não acho que está lá mais. Então, na verdade, a orientação de todo mundo e da gente, a oração que é feita com sentimento sempre vai chegar ao destino. Então, não há necessidade nenhuma de ir ao cemitério, mas também não há restrição nenhuma, porque a gente já ouviu isso muito, né? Não, mas espírita não vai no cemitério. Se sentir bem, se sentir que vai fazer bem visitar o cemitério, visitar o túmulo e tal, vai visitar, faz oração lá, não faz problema nenhum. Agora, se a sua pergunta é se você fizer oração em casa, se isso tem o efeito, vai ser exatamente o mesmo. A importância é o sentimento que você vai estar colocando
nessa sua prece. Certo? Mais alguma coisa? Às vezes o espírita vai ao cemitério para distribuir mensagem, né? Muitos. Não, tem um trabalho muito bacana. O SEAC faz, a irmã Catarina faz. Isso. De consolo, né? De consolo. É. De consolo, né? Não, o SEAC tem de todos os anos fazer. Eu, se eu não me engano, a irmã Catarina tem. Eu não sei se o Vicente Paulo tem. Eu sei que a irmã Catarina e o SEAC tem um grupo que fazem esse trabalho no dia de finados no cemitério de Bauru. Que é justamente para... olha... já estamos virando os internacionais mesmo, né? Em Portugal nós já temos bastante. Agora, a Vera Souza está na Alemanha e Vera está pedindo a carta. Nós não trabalhamos com cartas consoladoras, mas depois a gente sempre deixa, porque tem pedido sempre, a gente deixa indicação ao do Orlando Noronha, principalmente do Lar Espírita Pedro e Paulo em Uberaba, que a gente tem contato e gostou do trabalho e acreditou no trabalho. Tá bom? Mais alguma coisa? Falando sobre finados, se eu comprar... É uma pergunta boba, mas eu acredito que muita gente tem... Não é uma dúvida minha, eu tenho uma certeza, mas muitas pessoas podem perguntar assim, se eu comprar uma flor que eu quero oferecer e eu levar lá para minha casa, é a mesma coisa? Né? Mesmo caso da oração, da oração. Mesmo caso da oração. Sempre nós temos que lembrar, e ontem a Aline tocou isso na palestra, o que importa é exatamente isso, é o que eu estou emanando, né? O que eu estou transmitindo na hora que eu estou tendo essa intenção. E a gente sempre fala constantemente, mas assim, não precisa, o que me preocupa um pouquinho quando a gente fala isso, mas eu tenho o hábito de todo finados lá e me faz bem no aniversário da minha mãe, no aniversário do meu pai ou do meu filho. Sem problema nenhum, continua visitando, não muda em nada. O que a gente só está falando é da pergunta da Joana d'Arc, se a oração tem o mesmo efeito, tem exatamente o mesmo efeito. Como, de repente, tem muita gente que vai no cemitério ou vai em velório e que está pensando no jogo que vai ser daí a meia hora, ou no churrasco que vai a meio-dia. Então, se a sua oração em casa, ela foi realmente dirigida com amor para quem você está querendo que chegue, ela vai ter, com certeza, o efeito desejado por você. Certo? E o das flores a mesma coisa. Ou qualquer coisa que você queira transmitir carinho para alguém, né? Vamos lá então? Vamos lá? Tema da infância. Pergunta 379 a 385. Do capítulo 7, parte 2 do Livro dos Espíritos. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido, se já fez progresso anterior. Apenas os órgãos em desenvolvimento o impedem de se manifestar com plenitude. Assim, o espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Aí tudo bem? Lembrando, né, que a gente vem vindo já nessa, praticamente numa sequência, falando muito sobre esse assunto, né? E aí a pergunta de novo, né? A gente sempre fala isso toda semana, parece até que a gente é chato e repetitivo, mas a pergunta sempre, às vezes a gente acaba passando batida e a gente às vezes insiste, nós aqui nesse estudo, em repetir algumas vezes a pergunta, porque eu acho que é de extrema importância, porque senão a gente passa como ler gibi, né? Então, o espírito que anima o corpo de uma criança, quer dizer, eu reencarnei, estou num corpo de criança, é tão desenvolvido como o do adulto? Ele está falando do espírito, né? Então, na verdade, esse espírito que está com a criança, ele é tão desenvolvido como o do adulto? Uma criança que está aqui agora com a gente com 7 anos de idade, o espírito dela é tão desenvolvido quanto o nosso? É essa a pergunta que ele faz, né? E a resposta dos espíritos é que pode ser até mais desenvolvido. E é o que a gente já vem discutindo há tempos, né? Quer dizer, se eu tenho espírito de múltiplas existências e com toda essa bagagem espiritual, o que ele responde pode até ser mais desenvolvido se já fez esse progresso. E o complemento que é importante, né? Que já veio lá da outra semana, o órgão é que está em desenvolvimento ainda, né? E as outras perguntas vão justificar essa questão dos órgãos de desenvolvimento, né? E o instrumento é um exemplo bem prático, né? Porque um músico eficiente, ele vai tocar um violão com menos uma corda ou com menos 2 cordas, mas ele não conseguirá
faltando 2 cordas, executar, né? Se ele tivesse o instrumento perfeito, de melhor qualidade. Perfeito, melhor qualidade. Então, a semelhança é igual, né? Que o desenvolvimento, o cérebro ainda não está em desenvolvimento, né? Os neurônios ainda não estão completos, então não dá para que o espírito, mesmo sendo mais desenvolvido, consiga se manifestar de igual forma. Eu não consigo fazer da mesma maneira. É o exemplo que ele usa na semana passada, na 368, né? 378, que é justamente isso. Quer dizer, se eu não tenho o instrumento adequado, eu não consigo. Eu continuo sendo um bom músico, mas não consigo executar da melhor forma, né? Ou do que eu poderia produzir com a minha capacidade, né? 380. Sem considerar a limitação dos órgãos infantis, o espírito de uma criança em tenra idade pensa como criança ou como adulto? Vamos lá? Da pergunta de novo? Vamos. Sem considerar a limitação dos órgãos infantis. Então vamos lá. Então nós falamos agora há pouco que o órgão tem uma restrição, cria uma restrição a esse espírito, ao desenvolvimento dele. Então ele já tirou isso. Sem considerar essa limitação, o espírito de uma criança em tenra idade pensa como criança ou como adulto? É essa a pergunta, né? Então ele já desfez essa história do órgão e aí ele está cutucando de novo, né? Pois é. Quando criança, os órgãos da inteligência ainda não estão desenvolvidos. Portanto, não podem dar ao espírito a intuição própria de um adulto. Assim, na infância do novo corpo, o espírito fica com a inteligência bastante limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que a encarnação produz no espírito não cessa subitamente com o nascimento. Ela se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Comentário de Kardec. Uma observação vai apoiar essa resposta. Os sonhos de uma criança não possuem o conteúdo dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre infantil, o que indica a natureza das preocupações do respectivo espírito. Tudo bem? Vamos dar uma esmiuçada nisso, né? O que ele está falando? Né? Essa parte do sonho de uma criança, quando uma criança, ela entra em desdobramento, o espírito dela, ela tem a consciência do espírito de criança, do espírito já que continha toda a bagagem que vinha trazendo. Aí entra também a questão do desenvolvimento espiritual de cada um. Do quanto mais amadurecido eu estou e quanto mais evoluído eu estou. Mas a resposta básica é o quê? Ele faz no comentário. Todos os sonhos infantis, e a gente acorda. Por que eles acordam assustados? Porque são as coisas que a infância ainda trazem para ele. Porque senão ele sonharia com coisas que ele normalmente está. E aí o comentário que tem disso, se a gente fizer uma relação com os últimos estudos, quando a gente estava falando no desencarne, é o mesmo processo, né? Nós não temos todo aquele tempo de perturbação no desencarne, para a gente retomar a consciência espiritual. O da volta para a matéria, o processo é praticamente o mesmo, né? Eu continuo em perturbação até eu conseguir começar a desenvolver todo esse processo. Agora, o comentário mais importante é isso, quer dizer... É pior, né? Porque na verdade às vezes eu não quero, né? Bom, dos dois lados eu não quero. Porque quando o espírito vai renascer, ele está numa prisão. Para ele é uma prisão. Quando ele desencarna, ele vai para a liberdade. Só que é uma liberdade, assim, como quem acabou de sair de um quarto escuro. De repente eu vejo uma luz enorme e fico aturdido. Mas e com uma transparência maior. Mas esse tempo dessa perturbação é muito mais rápido quando eu desencarno, a depender do espírito. Da condição até moral. porque a condição de auxílio naquele momento de desencarnar é muito mais fácil. De localização do espírito é maior, né? Do que aquele que está fazendo o inverso. Então ele está, né, ali na verdade, eu estou amarrado, voltando amarrado, e eu não tenho todo esse auxílio espiritual tão aberto que eu tenho, né? Exatamente. O que eu não enxergo, pelo menos. Que pode me responder à altura do espírito. De forma que isso é proposital também. Para que ele possa, né? Para ele continuar a desenvolver. Exatamente. Mas o importante, que aí é aquela pergunta, essa resposta do sonho que a gente sempre tem, por isso que você fez, das crianças, é justamente isso. Quer dizer, eu sonho com criança, né? Nós vamos lembrar da fala de Paulo de Tarso, eu não vou lembrar inteira, mas
sonhava quando com criança, falava com criança. E aí, como criança agia. Mas é exatamente essa mentalidade. E a Arilda está fazendo uma pergunta interessante. Ela trabalha com idoso, normalmente com Alzheimer, e a vozinha fala sempre que tem alguém do lado. Ela está perguntando se isso é possível ou é mesmo a demência. Arilda, as duas possibilidades existem. Agora, a possibilidade de existir alguém próximo é muito grande, principalmente se eu estou já caminhando para o meu desencarne. Eu começo a ter, lembra sempre do que a gente tem estudado nos outros, e hoje a gente vai falar de novo disso, a minha ligação com o mundo espiritual começa a ser um pouquinho mais maior e mais afinada. Sim. Quer dizer, eu começo a ter a minha ligação, a minha sensibilidade com o mundo espiritual acaba aflorando um pouco mais. Então, com certeza pode ser, mas nós não podemos descartar, porque se ela tem todo um problema já neurológico, isso pode estar afetando, tá? Mas isso pode acontecer sim, e é uma constante, não é que pode acontecer. A gente percebe que a maioria dos idosos, né? O que a gente como as crianças quando chegam também tem essa facilidade, né? O seu amigo imaginário. Mas porque eu tenho essa ligação com o mundo espiritual ainda muito aflorada. E no desencarne, né, com a idade, eu começo a me retomar essa Por isso, coisa. Aquele negócio, a gente volta a ser criança, é mais ou menos isso. A Elizabeth, a primeira vez, bem-vinda primeiro, sempre pode participar sim. A única coisa que a gente sempre pede é que as perguntas sejam relacionadas ao que nós estamos estudando, e mesmo se não for sobre o que nós estamos estudando, aí você pode fazer a pergunta que a gente tenta responder depois do estudo. Se você quiser entrar na página e mandar também pela mensagem, não tem problema. Agora, se for do assunto que nós estamos tratando, de qualquer maneira, pode mandar a pergunta que está valendo. A Nice está fazendo uma pergunta que constantemente tem, não é muito, vai encaixar, mas quanto tempo o espírito reencarna? Indefinitivamente, Nice, quantas vezes forem necessárias para que esse espírito evolua. Nós já ouvimos falar em mil e poucas, né? Então nós vamos mandando um pouco. A gente quer dar uma conta, tenta achar algum número e não dá. Da mesma forma que talvez a sua pergunta também já esteja englobando quanto tempo de uma encarnação para outra, também nós não podemos bater o martelo em relação a isso, né? Nós não vamos... Estou na última tem uma idade, são perguntas assim que eu já fiz, a gente já leu sobre, mas tem uma idade certa para a criança deixar de passar esse mundo e começar a fazer mais parte do mundo? Tem 7 anos? Falam em 7 anos. Nos livros de André Luiz. Existe uma relação com 7 anos, existem algumas agora mais recentes que isso está diminuindo devido a essa mudança de momento que nós estamos vivendo, mas se a gente perceber, é só a gente tentar avaliar o que a gente acompanha de perto com as crianças que a gente vê, né? Exato. E também tem aquela história igual o status de adolescência, né? Tem gente que acaba logo a adolescência, tem outros e que fica um tempão. As crianças hoje em dia estão ficando adultos muito cedo. Muito cedo. Então, perdendo essa... E está acelerando, né? Por isso que eu falo, a gente falava em 7, 8 anos, o André Luiz quando começou a fazer essa estatística. Deles, né? Mas hoje a inocência, a gente falava em adolescência com 15, hoje a gente tem que falar com adolescente com 10, com 9, né? Hoje nós temos crianças nossas do projeto que com 10 anos sabem muito mais são mais adolescentes do que a gente era quando tinha 15, 16, né? Então isso é variável, mas vamos basear por isso, quer dizer, e também não, é isso que eu falo, eu acho que essa conta é o de menos, né? Só para a gente ter um norte, mas é o período que a gente, né, olhando a parte de André Luiz, se a gente pensar, ou se a gente quiser tomar como base o 7, e não é o número, eu acho que é só a gente tomar como noção a inocência, quer dizer, quando esse espírito começa a tomar uma certa noção da realidade do mundo, é que provavelmente ele já se desligou desse momento infantil dessa transição, né? E tem a parte física também, né? Parece que tem a parte do válvula mitral, que deve fechar até os 7 anos, né? A parte cerebral, que também, né? Fecha também até os 7 anos, né? Então, assim, a gente tem um lado físico e um lado espiritual, né? Mas, lógico que o físico também está... Né? Também está mudando, né? Está acelerando. Está mudando. Né? Nós estamos tendo o físico acelerado.
né? A gente tem mais tempo de vida hoje do que os nossos antepassados, né? Se a gente for pensar. E as crianças, né, que antes nasciam de olho fechado, eu gosto de falar isso. E amarravam os coitadinhos, né? E a gente ficava colocando, fazia um robozinho, né? Segurava a criança no pezinho assim, crianças, o coitado ficava de pé que nem um... É isso que nós estamos falando. Hoje já não é mais possível, a criança já nasce com o olho aberto, já olhando para a parede, logo, né, começa a dar uma gugunada. Às vezes dá uma impressão assim, o que ele está querendo falar para mim já? Exatamente, parece que ele quer se comunicar. O órgão é que ainda não conseguiu concatenar as coisas, ainda as ideias. Quando consegue pôr para fora. Se a gente começar a ler mente, começar a falar mentalmente, nós vamos se assustar. Vamos lá. A Silvana está fazendo uma pergunta aqui. Quando uma pessoa está dormindo e ao mesmo tempo vê criança ao seu lado, isso é normal? Silvana, normalmente, principalmente quando a gente está dormindo, essa é uma situação corriqueira, com criança, com adulto. É um momento que a gente tem de desdobramento, de ligação maior com o plano espiritual. Vamos lá? Vamos. 381. Quando a criança morre, o espírito retoma imediatamente o vigor que possuía antes? Quer dizer, quando uma criança morre, se o espírito desencarnou, ele desencarna enquanto ainda como criança, ou o perispírito dele já... Exatamente, ou ele já volta a ser o adulto que ele era. Essa pergunta é extremamente importante, uma pergunta que sempre tem, né? Aí a resposta é sim, pois o espírito se livra do corpo físico que era para ele aqui está mas deve ser uma espécie de limitação. Entretanto, só adquire a plenitude da sua lucidez depois de estar totalmente separado do corpo físico, ou melhor, quando não existir mais nenhuma ligação prendendo o espírito ao corpo. Aí ele toma a forma da sua última encarnação antes de ser criança? Depende dele, depende da escolha dele, se ele tiver condição moral ou não. A pergunta não é a forma... O que você está falando é a forma perispiritual. Falando em forma perispiritual. Na verdade, o que ele está perguntando é em relação ao vigor que ele tinha lá. Se ele volta àquela mesma... A realidade adulta, por exemplo, da última existência. Então, mas esse vigor tem a ver com a forma, ou não? Não, tem a ver com a condição moral, com o que eu era. Não, nem com... com o que eu era. Com o que eu era. Do que eu era, né? Na verdade, do que eu fui ou do que eu tenho já de conhecimento. Então, na verdade, é essa a pergunta. Eu fui Dom Pedro II. Exatamente. Estava reencarnado, desencarnei criança. Eu torno a ser Dom Pedro II? Essa é a pergunta, mais ou menos. Entendeu? Eu acordo como Dom Pedro II? Né? E aí ele fala que sim, né? Porque se livrou do corpo, que tinha aquela limitação do corpo. Mas, né? Sempre tem mais, que essa plenitude de lucidez só vai acontecer quando ele estiver totalmente separado do corpo físico. E aí a gente sabe que alguns mais rápidos, outros mais demorados. Né? Inclusive a gente tem colônias espirituais só tratando com isso. Crianças, mas aí a relação a gente tem sempre que fazer. A relação é praticamente a mesma do adulto, né? Nós não temos adultos que vão ficar vinculados a isso o tempo indeterminado ou o tempo que consegue se desvincular disso. Mas o último ponto é o mais importante, quer dizer, quando não existir mais nenhuma ligação prendendo o espírito ao corpo. O que eu acho que fica assim meio confuso para quem lê a primeira vez é que a gente sabe que você está criança, você não é criança. Né? Exato. Quando você está criança na matéria, quando você desencarna, você continua criança, você volta. E aí é que você falou, existem até colônias preparadas para receber as crianças e para cuidar delas enquanto estão naquele estado. Isso não quer dizer que ela vai crescer como no plano físico, 7, 8, 9, não tem nada a ver. Aí ela vai passar por um processo para que ela retome a realidade, a recordação de vida anterior. A realidade do que ela já adquiriu, né? Isso é variável. E aí isso varia de acordo Porque eu acho que tem muita mãe que perde o filho, confunde, achando que o filho vai ser sempre criança, quando a separação do corpo físico de criança vai para o mundo espiritual. A gente vê assim, ele desencarnou o bebê, é uma história, né? Essa retomada dele e tudo é bem mais rápida. Muito mais mas fácil. ele desencarnou
Já aos tinha 7 anos convivência. de 7, idade, 10 aos anos de 10 idade. anos. Então existe um sentimento que Vinculado. liga aquela Eu já criei família vínculo e a afetivo, mãe, e a matéria, né? tudo mais. E os Né? pais, a família, que ficam ainda retendo o espírito naquele Naquela estado. situação. E ele de tem esse infância. elo de ligação, ele continua. E ele ainda por pode um continuar tempo. ainda por um tempo criança, até para poder se preparar para voltar a ser esse espírito, e ainda porque a família aprende muito, né? E o próprio espírito se sente atraído para essa imagem. Aí ele, no plano espiritual, ele se manifesta ou aparece espiritualmente como aquela criança. Até para a identificação de quem está recebendo aquela comunicação, ou aquele espírito que No está livro da fazendo Célia aquele. Diniz, do Léo, a primeira comunicação que ele dá não é ele. Na segunda, como ele desencarnou com 3 anos, já é ele, escrevendo muito rápido. E aí você vê a diferença. Do que vai acontecendo Como na é que evolução. com 3 Da anos evolução dele. Estava conseguindo escrever. Muito rápido. Então, Essas coisas. Nem o Lúcio tem algumas histórias, né? De criança. O da Célia é super interessante. A Célia, ela cita essa situação extremamente interessante mesmo. Vale a pena ler o livro, compre o livro. Então, fica aí uma pulguinha assim, para vocês lerem o livro e entenderem. Então vamos lá. Pergunta da Cássio, que sempre tem, a gente já até conversou sobre isso outro dia. Então, quando uma criança desencarna, podemos dizer que a missão do espírito já está totalmente cumprida? Esse pouco tempo encarnado era o tiquinho que faltava a esse espírito? Sim, não. Essa história, a missão, Cássio, é muito relativa. Se a gente levar a missão que você está tentando dizer, que era o tempo que ele precisava passar encarnado, sim, a resposta seria sim. Já a missão nós não podemos identificar. Quer dizer, eu poderia ter, normalmente, especificamente o desencarne de curto tempo, né, de existência rápida, ela tem vários pontos que valem a pena discutir e tal, que normalmente é uma lição, é um aprendizado para os pais, para a família de quem está vindo, para o espírito que está vindo, são vários aspectos, mas se a sua pergunta em termos de missão, se era o que ela já tinha que ter cumprido esse tempo, era o que precisava para esse espírito existir, sim. A resposta Agora, é sim. se é uma missão que acabou, não preciso mais da reencarnação, Não, aí não. Aí é não. Tá? Então são situações diferentes. Na verdade, é o que ele precisava naquele momento. Naquele momento para aprendizado. Para aquele aprendizado. Isso não quer dizer que ele é um espírito elevado. Não. Então, nesse sentido que eu quis dizer, né? Às vezes... esse é um detalhe muito importante que a gente precisaria de 2 horas e meia, que é o anjinho. Então, essa ideia que a gente precisa, que é muito difícil a gente desconstruir, mas no final nós vamos conseguir, talvez, entender isso, se a gente conseguir chegar até a 385, que é justamente essa desconstrução de que ele não é, e a gente vai conseguir entender, não vale a pena a gente adiantar, de que como ele é um espírito milenário, ele já é um espírito com toda essa bagagem, a fase de infância dele, nós vamos conseguir entender o porquê de tudo isso nesse momento. O desencarnar mais cedo, com 7 anos, 10 anos, 9 anos, não sei, é que ele não teve tempo de fazer muita besteira. Não teve tempo de fazer muita besteira, de errar nessa encarnação. Não, nessa não, mas de repente eu vim para fazer outros resgates. Estou complementando a existência anterior, né? Ou entender, ou dar valor para essa existência, enfim. Aí é o caso da aprovação, né? Então, o leque é muito grande. E aí eu preciso valorizar, entender que isso mas a vida, né? Essa ideia de anjo é porque nem deu tempo de fazer nada, aí virou bem assim. O Jorge está fazendo, quando desencarne logo, ao desencarne logo é feito o resgate ou depende do espírito querer esse resgate? Jorge, aí é relativo também, quer dizer, vai depender do merecimento, vai depender dele se colocar à disposição para ser ajudado e... Se for da criança, né? Estamos falando aqui da infância, sim, ele sempre vai ter uma assistência. Uma assistência maior a respeito desse tipo, porque ele não tem essa consciência. Porque ele não conseguiria, né? Sozinho por si, decidir que vai ficar com outras companhias que não a companhia dos espíritos amigos, né? Então, quando há um desencarne na infância, sempre tem a assistência do anjo protetor, que ampara essa criança, que acolhe, que leva para um local de tratamento, né? A criança não fica desamparada, assim, não. Apesar de ser um espírito antigo.
né? Agora o espírito velho, que já faleceu velho, esse tem que tomar conta de si, né? Pelo seu livre-arbítrio, pelas suas decisões, sentimentos que ele alimentou. Vícios. O Gervásio, ele fez 2 comentários. Primeiro ele falou que tinha 3 pessoas sentadas lá no sofá. Gervásio, não estou vendo na transmissão e estou de costas. Mas deve ter mais do que os 3, com certeza. Gervásio, não começa. Assim, né? Mas deve ter muito mais do que os 3, né? Com certeza, sim. Então, e ele está perguntando, deve ser uma coisa que deve ter aparecido no meio, não sei se é dele ou se apareceu. Tem gente que acredita que Jesus vai voltar. Mas Chico Xavier vai voltar? Gervásio, eu não entendi. Jesus não vai voltar porque ele nunca foi. Nós vamos fazer o jargão de sempre, não. Ele sempre esteve aqui com relação a reencarnar na Terra. Acredito. Chico não reencarna já, porque ele vai ficar atuando como protetor de Emmanuel, né? Que Emmanuel reencarnou e Chico mudou os papéis. Mudou o papel. Exatamente. Agora ele vai encher o saco. Nossa, eu vou usar a frase do... Limpa esse rosto e volta a trabalhar. Eu vou usar o do Wellington Balbo hoje, que ele falou, nossa, o que eu mais desejaria seria voltar como filho dos meus filhos, porque eles iam me pagar. Eu ia ser muito vingativo, né? Então deve ser o que o Chico deve estar fazendo com o Emmanuel lá. Então, vamos lá. Eu espero que o Chico fale para ele assim, enxuga esse rosto e volte a trabalhar, que ele fez com o Chico, né? Vamos lá? Emmanuel era mais soldado, mais autoritário. Chico não, mais sentimento, mais amor. Né? Não, mas o Emmanuel merecia tomar umas buchas. Oxi. Não. Vamos lá? Vamos. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com a limitação que seus órgãos lhe impõem? Então vamos lá, vamos voltar lá na primeira. Lembra que a gente falou dos órgãos lá? Você fez um comentário a respeito que o órgão, então, ele não está desenvolvido o suficiente para que eu consiga manifestar todas as minhas qualidades, ou as minhas virtudes, ou as minhas habilidades. Então ele falou lá em cima que, claro, que atrapalha. E aí ele, lógico, ele rodeia, vai lá embaixo e aí ele fala ele faz de uma outra forma, mas durante a infância. Então, quer dizer, você já me respondeu que tem uma limitação e de que o espírito não pode se manifestar de maneira plena. Foi isso que você me respondeu, né? Foi. Então aí ele vem lá embaixo na 382 mesmo. Durante a infância, então esse espírito que sabe que o órgão material vai limitar, ele sofre com essa limitação? É essa a pergunta, né? Tá certo. Aí a resposta é não, porque o período da infância, além de ser natural, é uma necessidade para o espírito e está de acordo com os planos do Criador. É um período de repouso para o espírito que reencarna. Quais são as nossas melhores lembranças? Da infância. Como eu queria voltar da minha infância. É como a gente lembra das férias, não é? E não é só, assim, tudo na infância é muito maior, assim. Você volta, a sensação é sempre de alguma coisa mais grandiosa. Você vai num sítio, casa, por exemplo, que era do meu avô, eu lembro, parecia um palacete. E quando eu passei na frente do mesmo sítio que foi vendido, eu tinha uns 19 anos, eu me assustei. Eu falei, não, é uma casa. Não, mas mesmo casa, né, de tios, de alguém que você visitou quando você era criança, você tem sempre uma imagem. O sabor da comida. O cheiro, né? Cheiro de vó, cheiro de casa. Às vezes você come um bolo e fala, nossa, bolo de vó. E por mais que isso é engraçado, esse comentário seu é bacana por causa disso, porque por mais que você ainda tenha contato, por exemplo, com a sua avó, com o seu avô e tal, os sentimentos não são os mesmos. Não, a sensação. Os prazeres não são, né? Não sei se a gente vai, lógico, a gente vai perdendo essa inocência, então o cheiro do sabonete da avó, ela tem o mesmo sabonete, mas você não dá tanta, não é tão forte a sensação como é hoje. O Gá, com 21 anos, às vezes ele faz uma brincadeira e fala, que delícia, né, mãe? Quando a gente fazia, tinha tantos anos. Ele sente uma saudade imensa, com 21 anos na infância, assim. Então, você vê que todo mundo, a melhor época... Porque a maioridade nos traz responsabilidades, né? Você começa a desfocar, né? As coisas que são importantes emocionalmente, a gente começa a desfazer, né? Você começa a dar importância para outras coisas que não são tão simples mais, né? Então, só 2 perguntas aqui para não perder.
O Acácio está falando assim, morrer, morra com educação. Esse era o Emmanuel. Esse era Emmanuel para Chico. O Jorge, minha tia faleceu hoje, tem como eu saber se ela já foi resgatada? Faço estudo, sou atendido pelos médicos espirituais, eles falam algo sobre isso. Jorge, vai depender exclusivamente de como ela se comportou em relação a essa existência e quais os merecimentos nesse sentido. Se for de merecimento, provavelmente, de qualquer maneira, o resgate é feito. Isso é muito importante, como você tinha falado agora há pouco. O resgate é feito de qualquer maneira. Talvez a sua pergunta é se ela conseguiu retomar a consciência e já está consciente em relação a esse resgate. Isso é muito difícil da gente afirmar. O resgate sempre vai existir. Se a gente lembrar da literatura, aí nós vamos ter vários exemplos, mas eu não percebo. Por quê? Porque eu ainda estou completamente ligado à matéria, eu ainda tenho algumas coisas que acabam obstruindo essa relação com o mundo espiritual. Então, se a sua pergunta se ela tem hoje, se ela já teria consciência do resgate, seria essa a primeira pergunta. O resgate, nós sempre vamos estar sendo amparado e resgatado no momento do nosso desencarne. Ninguém vai ficar sozinho. E esse ninguém, é importante esse comentário do ninguém, para a gente reforçar uma coisa que a gente às vezes esquece. O ninguém é ninguém. São todos. Indistintamente. Nossa, até. Mas aquele também? Aquele também. Essa é a lição do Pai. Certo? Então, não vamos estar sozinhos. Ele nos garantiu. Né? Então, o resgate vai existir, o cuidado vai existir, com qualquer um. E o qualquer um nós temos que ter a nossa consciência extremamente aberta para entender que qualquer um é qualquer um, que o ninguém é ninguém, e isso indistintamente, do assassino de série ao pastorzinho que ajuda na igreja. Porque senão a gente acaba perdendo um pouquinho o merecimento que nós estamos falando é moral, e aí esse resgate que o Jorge perguntou se vai ter consciência da consciência dela, é nesse sentido que nós falamos de merecimento. O auxílio vai existir. Nós podemos não ver, nós podemos não ter a sensibilidade para perceber, mas nós vamos estar sendo amparados de qualquer maneira. Jesus disse que nenhuma ovelha... Nenhuma, né? É isso que eu falo. Isso precisava ter nos evangelhos, devia haver em letra garrafal, em negrito desse tamanho, assim, né? Vinha vir tudo com letra 12, ela devia ser para 16, né? Exato. Né? Assim, nenhuma é nenhuma, cara pálida. Não tem vírgula, não tem parênteses, não tem C, não tem senão, não existe essa palavra. Acredito até que aquele ser que não tem o conhecimento ainda e não aprendeu seja mais amparado do que aquele que nós lemos ou nós, né, estamos tentando fazer isso daqui, faz bobagem. Tivemos o conhecimento e fizemos a bobagem. Que vai ter gente lá cobrando. Porque minha mãe é a primeira que vem encher o saco. Tecnicamente, precisa alguém cortar os laços que prendem o espírito ao corpo, né? Ele não sai cortando sozinho, né? Ele precisa de alguém para fazer isso. E eu nem faria, né? Aliás, a vontade dele é não fazer, não né? cortar. E aí, de exemplo, então, nós podemos citar do livro Nosso Lar de novo, né? O caso de André Luiz, em que ele teve o tempo todo a mãe ali ao lado, mas ele não conseguia enxergar, porque ele não entrava em sintonia. Em sintonia com aquele padrão. Né? Então, é assim, é a mesma história do rádio que está, né? Está chiando lá e eu não consigo sintonizar. Mas eu não sintonizei e não consigo captar a rádio. Então, é assim, depende do espírito que é que vai captar esse sinal, né? E ver que está sendo atendido. Todo espírito, quando nasce, tem um espírito protetor, que o acompanha durante a vida e que vem ao seu desencarne. Né? A gente nem lembra de agradecer o coitado, né? Então. Nem lembra de... Eu reclamo, hein? Pois é, mas ele está ali dedicado. Eu brigo com ele, hein? Ele está ali dedicado pra gente o tempo todo, né? Ainda tenta dar conselho e a gente olha pro outro lado, assim, não é comigo. Não, eu olho pra ele e reclamo. Ele é muito chato. Ele reclama demais, é muito chato. Eu falo, o que você está falando? Então vamos lá. Não vamos conseguir hoje, não vamos mesmo. Bom, mas gente, assim, deixa eu explicar de novo também. Quem está vindo a primeira vez. Gente, quem entrou na página, quem viu lá, 379 a 385, e muitas vezes nós não conseguimos cumprir dentro dessa hora e meia essas perguntas, mesmo porque o objetivo é realmente a gente discutir, aprender, tentar aprender um pouco mais, tentar discutir sobre os assuntos,
E com a participação que a gente abriu com todos os amigos nossos que estão frequentando agora a transmissão, a ideia é a gente conseguir aprender com vocês também, trocar ideia e tentar esclarecer as dúvidas que possam aparecer para vocês e para a gente. Então a Rosilene, minha sobrinha de 3 anos viu uma menina loira no quarto da avó. Não acreditaram e disseram que ela inventou e ela afirma que viu. Como saber se é verdade e o que fazer se for verdade? Saber se é verdade, é só ela que vai poder falar para a gente, ou se a gente tiver mais algum médium que esteja junto e consiga perceber essa presença. Se for verdade, provavelmente é algum espírito amigo que está próximo, principalmente com criança de 3 anos de idade. Então é aí que acho que a Ana comentou agora há pouco, que são os amigos imaginários que não são tão imaginários. E que não são tão imaginários. Por quê? E voltando, né, da mesma maneira que a gente falou agora há pouquinho, do idoso, que vai se desligando, que nós respondemos a do Arilda, que vai se desligando e começa a ter um contato mais fácil e mais sensível com a espiritualidade, a criança também. Então eu tenho uma facilidade muito grande, eu ainda estou mais para lá do que para cá, né? Então por isso que isso é uma coisa natural. E é encarar com naturalidade. Só não vai prender, porque a gente tinha casos há 30, 40 anos atrás que prendia em hospício porque era louco. Frente castigo. Ainda bem que hoje não tem mais. Graças a Deus isso melhorou demais, né? O Jailson deve ser, não sei se é a primeira vez, Jailson, colega de trabalho, que é espírita, falou da doutrina e me deu os 2 livros, Livros dos Espíritos e Evangelho. Gostei, estou conhecendo mais. Muito bem-vindo. Divulgue, continue comparecendo. Mabel Alencar, gostaria de saber por que não me lembro da minha infância. Também não vou conseguir te responder, Mabel, mas é o que a gente falou agora há pouco. Normalmente a gente tem essas lembranças boas. A gente tem lances de a gente tem relembranças, quer dizer, eu não consigo também lembrar de detalhes, de tudo mais. Às vezes algumas coisas que foram muito marcantes e às vezes algumas coisas que foram muito ruins a gente tende a deletar também, para que isso não venha trazer consequências desagradáveis na nossa existência. Deus é tão bom. Não, e mesmo a gente, né? A gente mesmo consegue normalmente ir deletando o que não me incomoda, o que acaba não me satisfazendo muito, né? Aliás, a gente faz isso com adulto, né? A opinião do outro, quando não me interessa, eu finjo que não aconteceu, né? Ou só ouço quando eu quero. Não, eu só escuto a parte que me interessa e que me agrada. Né? Memória seletiva. Beth Amorim está fazendo uma pergunta fantástica, Beth, que a gente tem discutido muito. Eu acho que ela está se referindo. Gente, só dá desculpa que não dá para acompanhar todas as perguntas e às vezes a gente muda o assunto, mas eu tento voltar. Eu acho que a Beth está se referindo quando nós falamos a não todos são resgatados, todos são acolhidos, e ela fez uma pergunta que deve ser a pergunta de muitos. Até quem se suicidou? Sim, Beth. Sim. Ele é tão filho quanto nós. Por isso que eu usei o exemplo do assassino em série e do que trabalha efetivamente na causa social ou evangélica, né? Então, até quem se suicidou. Até quem se suicidou, nós podemos até tirar o até. Quem se suicidou também. Né? Então, mas é uma pergunta extremamente interessante e útil, porque muitas pessoas têm e a gente traz esse ranço de outras crenças, né? De outras religiões, de que não é mais filho de Deus, de que é apartado, e aí nós vamos repetir, e nós vamos ser chato. Quando ele falou que ele não ia perder nenhuma ovelha, eu falei que era para colocar em 16, no que estava em 12, era para isso. Então, se ele falou nenhuma, é nenhuma. O suicida faz parte desse todos. Então, se ele falou nenhuma, eu tenho convicção de que nenhuma. E a Ana complementou com um comentário extremamente feliz. Talvez esse seja mais amparado nesse momento de total desestrutura e total desequilíbrio do que quem está conseguindo se desligar de uma maneira mais tranquila. Só lembrando que às vezes ele vai demorar mais para ver o para retomar, para ele chegar. Quando ele tomou a decisão de vou tirar a minha própria vida, porque ele não acreditou em Deus e não acredita na continuidade da vida. Então, se eu não acredito na continuidade da vida, acho que se eu morrer vai acabar tudo, e aí de repente ele sai do outro lado vendo que não acabou nada, então ele vai demorar mais ainda para enxergar a saída. Mas a ajuda também. Mas possível, a ajuda vai estar lá. Está sempre lá. Né? Aí depende da hora que ele vai acordar. É um tal dos olhos de ver, ouvidos de ouvir. É dinafia. Desculpa, pode ter passado desapercebido. Faz de novo a pergunta, se puder colocar aqui. É que eu estou te falando para vocês, gente. Assim, são várias perguntas, eu vou rodando aqui, nós estamos tentando discutir, tentando responder a todas.
Se alguma passar, que nem deve ser alguma coisa, que aliás sempre é importante para quem está perguntando, e eu não conseguir responder, refaz ou manda depois para a gente, por favor. Tá? Não é má vontade, é que de repente realmente a gente não consegue. O Gervásio, o Acácio falou que o tempo não tem, que ninguém tem pressa, tal. O Gervásio, concordo, isso tudo poderia ser mais umas 3 horas. Então, sério, Gervásio, nós precisamos dormir, filho, nós precisamos ter coisa aqui. Não, mas a gente continua trabalhando depois. Espera um pouquinho. Rogério Teixeira. Não podemos falar a respeito do suicídio de forma tão simples. O suicídio é muito grave. Cuidado, porque o possível suicida quer ouvir isso, que vai ser acolhido. Rogério, eu acho que... deixa eu só justificar a minha resposta. Nós estávamos falando, e ela me perguntou a respeito do resgate, porque nós havíamos comentado que todos, indistintamente, serão resgatados. E terão o auxílio no momento do desencarne. E eu vou reafirmar, todos serão resgatados, todos, indistintamente. E a Alice complementou agora há pouquinho, eu acho que talvez tenha passado antes de você perguntar, a atitude grave do suicídio vai lhe trazer consequências tão graves e sérias quanto a atitude tomada. Isso não quer dizer que ele não vai ser resgatado, que ele não vai ser amado, que ele não vai ser tratado exatamente como todos os outros filhos. É isso que nós estamos tentando dizer. Com relação à atitude dele, ou incentivo, a atitude trisloucada, completamente desequilibrada, para quem está cometendo suicídio, vai trazer consequências muito graves, muito. E a Alice complementou agora um pouquinho justamente isso. Ele vai provavelmente demorar muito mais tempo do que os outros para conseguir enxergar esse auxílio, esse amor, esse carinho. Por quê? Porque eu cometi uma transgressão extremamente séria em relação à lei natural, ou à lei divina. Então, só para esclarecer, não é de forma tão simples, nós não estamos falando do suicídio de forma tão simples, aliás, nós estamos discutindo isso dentro dos centros e tentado falar bastante sobre o suicídio. O que nós estamos falando são em relação ao resgate e ao acolhimento desse espírito no desencarne, se ele é igual aos outros ou não. E isso eu posso te afirmar, que ele é igual aos outros. Ele vai ser tratado exatamente como um filho qualquer, certo? Então não é, por favor, não é que nós estamos tratando de maneira inconsequente ou não dando importância para o assunto. O suicídio seria um outro estudo, não uma palestra, um seminário. Só para a gente explicar, e a pergunta é pertinente, eu entendi a sua preocupação, da gente não tratar a respeito, cuidado que ele pode ouvir isso, não. As consequências são extremamente graves, e a Alice complementou isso muito bem. O que a gente está falando é só em relação, e o Anderson está complementando, obrigado, o Anderson que acompanha a gente, o equívoco do suicida e ver que ele continua vivo e carregando a mesma dor é uma situação mais complicada, sem dúvida. Muito maior, né? Tá? Então, e a Alice tinha acabado de complementar, talvez eu tenha respondido depois do que ela tinha falado. E a Edna está fazendo a pergunta que ela tinha feito lá em cima. Desculpa, Edna, eu tinha visto sim, que mudou o assunto, eu não consegui te responder. A pessoa assassinada é porque chegou a hora dele? O que ela deve estar perguntando é o tempo de existência, né? Muito provável. Né? Inclusive o tipo de morte. Né? Então, provavelmente foi isso que foi. Rogério, exatamente isso. Então, você está complementando, acho que a gente estava falando e a gente estava fazendo junto. Vamos deixar bem claro que a carga vai ser muito, mas muito pesada. Muito. Infelizmente, para os nossos irmãos que escolhem esse caminho, realmente é uma transgressão. É uma transgressão muito séria, né? E um crime, né? Cometido. Sim, o exemplo que eu sempre faço, alguém outro dia se assustou com essa, que é a única situação que eu não tenho defesa, né? Eu não consigo me defender de mim mesmo, né? Do tiro, eu até brinquei, eu não lembro com quem eu dei esse exemplo. Acho que você falou aqui na semana. Porque o cara que... mas o tiro eu posso tentar correr, eu posso pôr um prato na frente, posso ter um crucifixo, pegar, eu sou o Batman e pula. Contra eu mesmo, eu não consigo me defender. Então, essa é uma transgressão muito séria. Então, perfeito, Rogério. E assim, só para explicar que a gente, de maneira alguma,
lida ou lidou com a questão do suicídio de maneira inconsequente ou simples. É que nós estamos falando, e o assunto que acho que a Beth tinha perguntado era a respeito do resgate, se o resgate também do suicida era feito. E isso nós vamos garantir que sim. Isso sem o menor risco de errar. E a Valdete está fazendo um comentário para ajudar na resposta. É o caso de Judas. Jesus, quando se desligou da terra, sua preocupação maior foi com Judas. Sim. Certo? 383? Vamos lá? Vamos lá. Que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância, ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis por sua educação. Aí começa a apertar para a gente, né? Os conselhos, o amor, né? Mais fácil amar. De repente você está recebendo um desafeto. Aqui traz assim, da responsabilidade, né? Do papel dos pais, né? Que são seus educadores na infância e que devem direcionar, né, a vida da infância para um bem maior, né? Porque é o aperfeiçoamento aqui. Então essa é a utilidade, né? Eu preciso me aperfeiçoar. Então nesse período de infância, e aqui foi até bem simples, né? Porque ele fala do período da infância, ele é mais acessível aos conselhos, né? Mas também no período da infância, aquela inocência, né, aparente, também facilita o quê? As reconciliações entre espíritos, né? Aquela mãe que está no colo com o bebelinho, pequenininho, precisa de cuidado. Exatamente. Né? Perdão, né? Deixa eu só cortar um minutinho, a gente volta de novo, que é mais um comentário. E assim, olha gente, se a gente for falar só do suicídio, nós não vamos conseguir. O comentário foi, só para resumir, para a gente não falar, nós temos que fazer um estudo já, nós já provavelmente vamos falar futuramente sobre o assunto, nós temos palestras sobre isso. A pergunta do suicídio foi muito simples da Beth, de que no resgate, quando nós afirmamos que eram todos, se o suicida também era resgatado dessa mesma forma. E a resposta é sim. E agora a Leia, está fazendo um comentário, eu já vi ela as outras vezes, não deve ser a primeira vez. Como você pode falar isso, atitude translocada, que jeito horrível de falar de um ato de desespero, aposto que não vão comentar o baita deslize, vocês realmente são sem noção. Leia, atitude do suicídio, eu vou repetir, é uma atitude realmente de desespero, é uma atitude completamente translocada, ninguém toma essa atitude em plena consciência, ninguém consegue tomar essa atitude se estiver extremamente equilibrado emocionalmente, moralmente, então é uma atitude realmente. E é uma transgressão da lei, é um assunto muito sério, mas a pergunta da Beth, e ela deve estar preocupada porque alguém deve ter feito isso, e as pessoas próximas, e eu acho que a preocupação com o suicídio, de quem está falando em relação a cuidado com a maneira que a gente está falando e tal, o cuidado que nós estamos falando e a preocupação que nós estamos falando é exatamente o contrário do que parece que as pessoas estão entendendo. Quando eu digo que ele é resgatado com o mesmo amor, o mesmo carinho de qualquer outra pessoa, esse é o amor do Pai. Se a gente não conseguir enxergar, de novo, de que ele não perderia nenhuma ovelha, de que todos são iguais perante o Pai, nós não vamos conseguir andar. Então, eu retomo, o suicídio é uma atitude de desespero, de desequilíbrio, translocado, e todos esses adjetivos que a gente pode usar em relação a alguém que chega ao extremo de tirar a própria existência. Inclusive, nós falamos que é uma transgressão realmente muito séria da lei divina. Talvez a preocupação dela é com a palavra translocada, que quer dizer apenas que a pessoa está sem utilizar a razão. Entendeu? O translocado é isso. Fora do juízo perfeito, sem uso da razão. Não consegue parar em pensar. Exatamente. E a gente está focado no momento resgate. Sim, é por isso que a Beth perguntou. Não é em que hora esse resgate se dará, né? Porque o suicida, ele vai com certeza levar mais tempo para ser atendido, porque ele também não está pronto. Eu não estou ainda em condições, né? Isso você fez um comentário logo em seguida. Quem lê o livro Memórias de um Suicida vai ver o resgate de Camilo Castelo Branco, né? A descrição dele no Vale dos Suicidas, né? E
e do tempo que ele foi resgatado. E ele foi resgatado num tempo de recorde, né? Foi rápido, né? Foi rápido, né? Agora, todos os suicidas são tratados iguais? Todos eles são tratados iguais. Todos os filhos do pai são tratados iguais, porque existem almas abnegadas que vão em busca dessas almas para tentar resgatá-las. Agora, se elas vão ser resgatadas agora, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 200 anos, depende de cada espírito, né? Pode ser o suicida, pode ser o caso, né, de um dirigente das sombras, né? Se a gente lê lá na história. Então, né, pode ser o caso de André Luiz, que demorou 8, pode ser, né, o caso de Chico, que desencarnou e é recebido por Jesus, mas todos vão ser recebidos de alguma forma por seus protetores. E aí, esse é o momento de resgate. Agora, em quanto tempo isso vai acontecer, depende de cada alma, né? Mas só para justificar, Mabel, perfeito, vamos manter o foco na infância. Vamos embora. Perfeito, só para justificar, para não ficar... Tá. Então aqui, ó, qual utilidade pode ter o espírito ao passar pelo período da infância? Então, se ele se encarna com o objetivo de aperfeiçoar, durante esse período da infância, ele é mais acessível aos conselhos, né? Que deve receber daqueles que são responsáveis por sua educação. E o mais importante, né, para a gente ter isso, no nosso caso, a preocupação, né, o tamanho da importância de que os pais, os criadores têm com esse espírito que está recebendo, né? Ou que deve ter, né? Que deveria, pelo menos. Verdade. Ou que deveria ter. Agora, essa 384 é ótima. Nossa, porque a criança família chora toda ao tem que nascer. ouvir, porque eu nunca vi tanta criança junto na minha família. A gente não precisa. Porque a criança chora ao nascer. Depois que ele voltar para... O médico bateu? Aqui, a resposta dos espíritos é para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhes são necessários. Se as primeiras manifestações fossem de alegria, quando a criança ainda não sabe falar, haveria pouca preocupação com os cuidados que lhes são indispensáveis. A sabedoria de Deus deve ser admirada, pois ela se manifesta em toda parte. Então, a resposta é simples, né? Mas que normalmente a gente acaba passando desapercebido, porque a gente acaba ouvindo os conselhos de vó, de não sei quem e tudo mais, né? Mas ele está chorando porque ele ficou com medo da claridade e tal. Não, e aí fica extremamente simples quando a gente pensa no que os espíritos vêm nos falar, né? Para estimular o interesse de mãe e provocar os cuidados físicos que lhes são necessários. Quer dizer, se eu tivesse tudo em ordem, por que nós vamos correr para ver se está sujo, se está com fome, se está com dor? E aí vai criando aquele vínculo de amor. Então, aí facilita. Aquele cuidado, aí você vai tendo mais amor, medo de perder aquele ser. Eu vou criando esse vínculo maior de afetividade, né? Quem é mãe sabe, né? É isso, não, e agora vai chegar nas outras, agora fica mais claro ainda em relação. Bom, essa é a pior. Essa é agora 385 é um livro. Por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? Nossa. É o espírito que se modifica? Então, mas olha a pergunta que bacana, né? Então, quer dizer, isso primeiro a gente já tem que ter noção de que lá em 1860 e pouco, os adolescentes já eram chatos, né? Já davam trabalho. Né? Não, porque ele pode fazer essa pergunta, então provavelmente ele já tinha problema com os adolescentes, né? Isso que ele não tinha filho, né? Mas ele era educador, né? Então, mas vamos lá. Ele tinha um contato... Era discípulo de Pestalozzi. Mas a pergunta é, por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? E aí o complemento da pergunta é que é importante, por isso que vai ser tão extensa, né? É o espírito que muda? Não, é ele que aparece né? mesmo. Essa que é a pergunta. E a resposta? Ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Os humanos não conhecem os segredos que a inocência das crianças esconde. Não sabem o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. Então, é importante, vamos parando, porque essa é comprida, né? É longa, e a gente... Então, ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal como era.
Por quê? Né? Lembra lá que nós falamos até agora da infância, que eu ainda estou extremamente ligado e ainda em perturbação, ligado ao mundo espiritual. E aí aquela pergunta que você fez lá no começo. Quando eu sonho, ou eu sonho como, ou quando eu desencarno, eu volto para o adulto imediatamente? Não. Quando eu saio desse período todo, eu retomo a minha consciência moral. Né? A minha bagagem do que eu sou como espírito, ela aflora e fica muito clara para todo mundo. Né? Claro que contrapõe com aquilo que ele aprendeu durante essa encarnação. Que foi, com a sociedade. E por isso esse período todo da infância. Né? Lembra que nós falamos até agora dessa importância da infância, por quê? Onde eu consigo mudar, dar amor, conscientizar, educar, criar conceitos novos, moral diferente do que de repente... Por quê? Porque eu posso ter um traço extremamente agressivo e se eu passo 12 anos da minha vida recebendo amor, recebendo carinho, isso de uma forma ou de outra vai ter um peso muito grande na minha existência. Né? E a educação religiosa, né? Que a gente esquece. Se a gente não der educação religiosa, que é o alicerce, né, da infância, além do alicerce familiar, ele não pode não ter o equilíbrio necessário para decidir pelo melhor caminho, mas pode retomar o que estava equivocado, do que ele já foi no passado, do que ele já tinha, do que ele tinha a tendência dele, né? Exatamente. Então, se ele tinha uma tendência a ser violento, eu não consegui passar para ele nada de violência, às vezes, inclusive, ele sofre a violência, incentivei. Então, né? Assim, o seu amiguinho te bateu, você tem que bater. Bate nele também, morde ele também. Morde ele também. Então, assim, são conceitos que eu vou passando não seja bobo, né? Sem perceber para a criança. Se você apanha dele, você apanha em casa também. Né? Tinha essas coisas, né? Antigamente tinha. Hoje diminuiu um pouco, mas ainda existe, né? Não, hoje tem os pais que vão lá. Que vão querer bater, né? Na professora primeiro, né? Bater primeiro na professora, né? Depois bater na criança, até se bobear. Sem contrabalançar, sem tentar equilibrar as informações, né? Da escola, do professor, da criança. Não, e a preocupação, mas na verdade o importante é que é lá da 383, né? Daqueles que são responsáveis por sua educação. É isso que eu comentei aquela hora. Se a gente tivesse realmente noção da importância que tem o que nós estamos passando e a gravidade do que nós não passamos ou passamos equivocados, a gente teria um cuidado muito maior, né? Inclusive com isso que você falou agora, que a gente já discutiu várias vezes, a importância de ter a minha preocupação com a educação religiosa ou com a crença dele ou passar para ele o que realmente eu acredito. Leva para a evangelização, leva para a escola dominical, leva para o catecismo, né? Mas leva onde eu acredite, mas não deixe de dar esse norte. E aí eu vou toda vez, eu falava isso na mocidade, vou falar de novo, porque eu acho que é extremamente importante. Aí tem pai que fica bravo comigo, e eu não estou para agradar ninguém mesmo. Mas deixa, quando tiver 18, 15 anos, ele resolve o que ele faz. E a minha resposta para alguns pais que não gostavam muito e tal, então não leva para a escola, quando ele tiver 15, 16, ele resolve se ele quer estudar ou não. Se eu não estou preocupado com o crescimento moral dele, ou eu não acredito de verdade, né? Quer dizer, aí é um direito que eu tenho. Eu não tenho nenhum tipo de crença, eu não me preocupo com isso, então fica muito difícil de eu passar uma outra coisa. Ou vai no centro e eu fico em casa tomando cerveja, ou vai na missa e eu vou jogar bola. Quer dizer, aí é muito complicado, porque aí sempre vai cair na história do exemplo e não no falar, né? Mas o Anderson está falando de educação religiosa fundamental. Minha filha nos acompanha no centro espírita desde não nascer. Eu tento também, viu, Anderson? É difícil, hein? Mas nós vamos... Ô, Mabel, você não é... Todos nós passamos. Provavelmente ela está falando que o filho também é chato. É difícil. Mas vamos lá. Então, só para continuar, vai emendar na de trás, né? Os humanos não conhecem os segredos que a inocência das crianças esconde. Não sabem o que elas são, nem o que foram e nem o que serão. Eu só li esse para a gente continuar, porque ela vai emendar lá atrás, né? Entretanto, amam e as acariciam como se fossem um pedaço deles mesmos.
O amor que uma mãe sente por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. Vou explicar de onde vem essa doce afeição, essa terna boa vontade que até mesmo os estranhos sentem pelas crianças. Deixa eu só agradecer aqui. Adriano, acho que é a primeira vez. Adriano, brigadão, viu? Vamos lá. As crianças são seres que Deus envia para uma nova existência. Para que não sofram com excesso de severidade, Ele lhes concede a aparência da inocência. Mesmo a criança má, por natureza, terá suas faltas encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência, entre aspas, não constitui uma superioridade real sobre aquilo que o espírito era antes. A inocência é imagem daquilo que ele deveria ser, e se ainda não o é, a culpa recai somente sobre ele. Mas não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor seria muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e ríspido, ao passo que, acreditando que seus filhos são bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição, eles dispensam todos os cuidados. Então vamos parar aí, dá para a gente falar um pouquinho para a gente fazer, mas o resumo, né, toda essa inocência e aí essa importância, e aí ele resume toda essa história da importância, ele justifica o porquê da existência da infância, né, para esse espírito. Na verdade, ele poderia só fazer essa 385, esse item inteiro a gente conseguiria entender esse momento da nossa existência, né? Essa última parte é mais importante para a gente entender da importância que a gente falou agora há pouquinho da nossa presença ou da extrema importância e da grande responsabilidade que nós temos com esses espíritos todos. Não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência, também e principalmente para os seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Por quê? Porque é frágil. O que ele está dizendo, pega toda aquela parte lá de trás, se eu visse nesse espírito que veio mesmo como meu filho, o espírito transgressor, agressivo que foi na outra existência, eu teria os olhos que a gente tem com qualquer criança, mesmo que não seja filho nosso. Como que a gente olha para uma criança normalmente? Independente da afinidade que a gente tenha ou laço afetivo que a gente tenha. Normalmente é com carinho diferente, é com um olhar diferente. Né? Por quê? Porque é mais frágil. Entende? É esse sentido. E aí é isso que ele fala lá embaixo de novo. Né? Esse amor seria muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e ríspido. Ao passo que, acreditando que seus filhos são bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e lhes dispensam todos os cuidados. Isso é outra coisa, né? Você conhece algum pai que fala que o filho é ruim? O filho é sempre o mais lindo, mais bonito, mais educado. Nós podemos até, a hora que ele está fazendo o estrago que ele está fazendo, você quer enforcar. Não consegue. Mas se alguém falar mal dele, se o professor falar que ele é ruim, que ele é tinhoso, a avó, a sogra principalmente tipo e tal... Eu posso, mas... não tem, mas por quê? Porque eu estou vendo aquilo ali como uma coisa frágil. E aí ele fala lá em cima, né? Eu não consigo responsabilizar ele por esses instintos, mas que eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque esses instintos, se eu não cuidar, isso pode se aflorar, e você falou agora há pouquinho, quer dizer, eu posso inclusive, em vez de melhorá-lo, incentivá-lo ou estragá-lo mais ainda, em relação a tudo isso, essa bagagem que ele traz em relação a tudo isso, né? Então, é nesse cuidado que ele tem, tá? E aí vamos lá para baixo que a gente vai conseguir. Quando os filhos não necessitam mais dessa assistência, que lhes foi dispensada durante 15 ou 20 anos, o caráter real e individual do espírito ressurge com toda a sua plenitude. Porque ele fez um marco, né? Do 15 ao 20. Esse caráter se conserva bom se o espírito já era bom, mas sempre sobressairão as características que estavam escondidas na primeira infância. Observem que os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é fácil de ser compreendida. Reflitam sobre o seguinte:
O espírito da criança que nasce pode vir de um mundo onde os hábitos são totalmente diferentes dos hábitos humanos. Como querer que essa nova criatura, que vem com paixões, inclinações e gostos inteiramente opostos, permaneça entre os humanos? Como querer que ela se incorpore ao ambiente terrestre se não for como Deus quer, ou seja, passando pela fase da infância? Nessa idade se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados por essa infinidade de mundos nos quais se desenvolvem as criaturas. O próprio humano, ao desencarnar, também vai se encontrar numa espécie de infância, vivendo entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena também vai conhecer os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para ele. Terá dificuldade com uma linguagem que não está mais habituado a falar, linguagem mais vivaz do que é atualmente, e o seu próprio pensamento. Ver pergunta 319. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos reencarnam para se aperfeiçoar e melhorar. A fragilidade da infância os torna acessível aos conselhos daqueles que devem fazê-los progredir. É nessa fase que podem reformar seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Só antes de a gente encerrar, esses 4 itens, gente, quem está aí acompanhando no livro pode ver depois, logo, esses 4 itens a gente até grifou aqui, né, que é um resumão de tudo isso que a gente está falando, que eu acho que são as 4 coisas importantes. Vamos só acabar, e aí tem umas respostas que eu quero dar antes da gente encerrar. A Leia, que eu quero falar, antes até, vai Leia, só para a gente não perder, de repente você sai. Ela está falando que hoje ela não consegue seguir uma religião, preciso muito de uma religião. Leia, na verdade, eu vou sair um pouquinho antes, me perdoe quem está acompanhando, mas eu acho que é um caso que a gente tem que dar uma atenção especial. O problema não é a religião, não. O que nós falamos aqui, em termos de crescimento moral, a religião se você quiser acompanhar, não consegue mais frequentar o centro espírita ou a igreja onde você frequentava, tenta acompanhar com a gente. Nós temos palestras todas as terças de vários assuntos, nós tratamos de todos esses assuntos, por isso que a gente não aprofundou no assunto de suicídio, porque nós temos palestras sempre sobre todos os temas. Na página, nós temos uma palestra fantástica sobre suicídio há 3 ou 4 semanas atrás, do Paulo. No YouTube é mais fácil ainda, Centro Espírita Amigos do Bem, aí tem todos os temas lá e todas as palestras, vale a pena assistir, porque aí é uma palestra que foi 1 hora, exclusivamente sobre o suicídio, de uma forma extremamente clara e muito útil para a gente. Tá? Outras pessoas que estão perguntando aqui, e já tem um monte de gente ajudando, o Anderson, o Gervásio sempre ajudando, o Acácio, brigadão, gente, aqui realmente a gente está... hoje, graças a Deus, bastante gente participando. Então vamos encerrar, a gente tenta fazer aqui. Assim, a infância não é apenas útil, necessária e indispensável. Ela também é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Tudo bem? Só pergunta, Marcilene aqui. Na adolescência eles se mostram totalmente diferentes e buscam caminhos opostos do que a família encaminhou. Os pais carregam essa culpa? E eu tinha certeza com essa pergunta. Fala que sim, mas... Depende até onde eu tive responsabilidade sobre isso. Sempre a resposta vai ser se eu fiz o melhor possível, se eu fiz o que eu acreditava ser o possível dentro das minhas possibilidades de conhecimento, inclusive moral, eu fiz isso, tentando fazer o melhor possível para isso, e mesmo assim, essas tendências, elas se afloraram e eu não consegui reprimir, eu não posso ser responsabilizado por uma coisa, sempre o atenuante ou o agravante, né? Caso eu tivesse feito isso por desleixo ou por relaxo, eu responderia com certeza em relação a isso. Mas tem até
tem a resposta, né? Que se indagai de vossa consciência, se tudo fizestes do que estava ao seu alcance. Sempre ao alcance. Então, e nós não podemos também assumir responsabilidades que não são nossas. Se eu fiz o máximo possível, e mesmo assim, o livre-arbítrio, a escolha, ela vai ser equivocada, vai ser, eu não posso ser responsabilizado, senão nós vamos voltar lá no que a gente sempre... Hoje, conversando com a minha mãe, um exemplo, ela lembrou de um episódio nosso, né? Eu falei, nossa, judiou de mim, né? Ela falou assim, mas foi com a maior das boas intenções. Eu achei que o que eu estava fazendo era pro seu bem mesmo, depois que eu percebi que não. Sim. Uma coisa simples, que era tomar leite. Eu não gostei de leite, ela me obrigou a tomar leite, porque ela achava que eu tinha que tomar leite antes de ir para a escola. Eu passei muito mal, e nunca mais ela me obrigou a tomar leite. Eu falei, mas eu avisei você que eu não gostava. Ela falou, mas eu como mãe, eu tinha que fazer você experimentar. Ou o remédio, né? Não, porque na época, provavelmente, o conceito era que o leite tinha que ser tomado. Tem que ser tomado porque está em fase de crescimento, precisa do cálcio, etc. Né? Que hoje eu estava fazendo o melhor possível. Engraçado, então, mas aí volta, eu estava tentando fazer o melhor possível. Felipe, ela se imagina, eu estava no 3º colegial, eu ia de ônibus para Bauru. Você imagina se uma pessoa, assim, a educação, né? Quer dizer, eu tinha que obedecer a minha mãe e tomar o leite, mesmo sabendo que eu ia passar mal. Falei, eu vou pegar o ônibus, eu vou passar mal com esse leite. Não, mas você nunca tomou, você vai ter que tomar hoje. E, consequentemente, passei mal, passei vergonha no ônibus. Até hoje, ela não esquece. Ela falou assim, mas foi com a maior das boas intenções. Na consciência. Então vamos lá. Gente, assim, ó, essa pergunta da religião. Léa, eu vou te fazer um grande convite. Assim, a página está à disposição. As palestras dá para você procurar por assunto, principalmente no YouTube, na nossa página, mas na página do Facebook também as palestras estão lá, os estudos estão lá. E precisando, ou querendo, se sentindo necessidade ou tendo vontade, entra no particular lá na página da mensagem que a gente conversa, tem o número do WhatsApp, alguma coisa que a gente possa tentar melhorar ou discutir ou estar ajudando de alguma forma, nós estamos à disposição. Muito legal você participar da primeira vez e sempre vão surgir dúvidas mesmo, tá? O Acácio, para encerrar, deu tempo de terminar. Agora um pouco de egoísmo, podia ser todo dia. Obrigada. Obrigada, Cássio. Vocês não iam aguentar a gente todo dia falando. Mas, gente, de novo, né? Primeiro, desculpem as respostas que a gente não conseguiu dar. Os assuntos que acabam saindo fora ou que são complementos ou algum assunto que esteja inserido no contexto, e aí são assuntos que tomariam mais do que um dia de estudo, por exemplo, o caso do suicídio, e mais uma vez, para quem de repente se sentiu ofendido ou achou que a gente foi equivocado, pelo amor de Deus, de maneira alguma a gente está tratando o suicídio como uma coisa banal, muito pelo contrário, tá? Que a gente, naquele momento, a Beth fez uma pergunta, e é uma pergunta que muita gente faz porque muita gente carrega, ou algum parente ou alguém próximo que cometeu essa atitude, e a gente escuta em outras crenças que esse espírito está perdido, que ele não vai mais ser filho de Deus, enfim. Então o acolhimento só foi em relação a isso. Mas, de novo, o que eu falei para a Léa, está todo mundo convidado. Nós temos uma palestra excelente do Paulo Lodge na nossa página a respeito do suicídio, e vários outros grandes. Você fez também. Você fez uma, a do Paulo fez. E fora a nossa página, dentro da doutrina, temos grandes palestrantes e pessoas que podem nos ajudar com o assunto, e a gente se preocupa sim, é só para que a gente não trate isso, não marginalize mais ainda um problema que realmente é um problema sério. Arilda, só para encerrar, vamos fazer. Minha irmã é muito católica, mas infelizmente meu sobrinho, filho dela, foi para o mundo das drogas. Onde foi o erro? Ou meu sobrinho já nasceu com essa índole de ser assim? Nós acabamos de falar, né, Arilda? Se a sua irmã fez o que a Alice falou, o máximo possível dentro das minhas capacidades, ela não tem como se culpar. Aí realmente, provavelmente isso é uma tendência que ele já tinha,
que aí nós podemos justificar com mais outras, várias coisas que podem acontecer, mas o mais importante é a gente se preocupar em tentar fazer o melhor possível, o máximo que eu consigo fazer. Vamos errar, com certeza, cometemos equívocos, o leite até hoje está engasgado, mas sempre, se nós fizermos com a melhor intenção possível, isso em tudo, né? Nós falamos dos filhos, porque nós estamos falando de infância, isso em qualquer atitude que a gente faz. Aqui nós vamos cometer equívocos, o grande erro, o grande medo e a nossa preocupação quando a gente resolveu fazer a transmissão era justamente isso. Então, mais uma vez, isso a gente fala e realmente não é clichê, a gente aprende tanto quanto as pessoas que participam, justamente a ideia é que a gente consiga discutir o assunto e tentar aprofundar o assunto, por isso a não pressa em fazer os estudos ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas estamos sujeitos sim a de repente falar alguma coisa que não condiz, embora a preocupação sempre seja estar extremamente embasado dentro da doutrina. Então nós não damos muitas opiniões pessoais, a não ser quando alguém pede uma opinião pessoal no particular, normalmente no estudo, e aliás nós estamos lendo e interpretando, e aí talvez a interpretação seja diferente de alguém, mas é sempre em cima da codificação, em cima da doutrina espírita. Nós não pegamos nenhum texto que seja de algum livro do Chapeuzinho Vermelho, ou de algum autor que não seja totalmente embasado dentro do que diz Kardec. Tanto que os textos auxiliares que a gente usa, normalmente são da Revista Espírita, ou da Gênese, ou do Evangelho, a gente acaba agregando, mas sempre dentro do que diz a codificação. Então a chance de erro diminui bastante quando a gente não fala as bobagens que a gente imagina, só o que os espíritos responderam aqui pra gente. Tá bom? Mais uma vez, obrigado para todo mundo. Alexandre falou que está acompanhando sempre, brigadão. Rogério, é exatamente isso, o resto resolvendo a coisa, basta a intenção de fazer o bem, é o que a gente acredita. A Beth está agradecendo, que hoje foi maravilhoso, ela fez aquelas perguntas, sempre está junto. A Ana também é alguém que sempre participa com a gente. Enfim, todos que sempre estão com a gente. Quem veio a primeira vez está convidado a participar de novo se gostou. Quem não gostou e tiver crítica, entra lá no particular para não ficar tão chato para a gente e faz a crítica na página lá, para a gente tentar melhorar, e de repente a gente realmente está cometendo algum equívoco e a gente vai tentar sempre fazer o melhor possível. Fica 2 convites. Sexta-feira o pessoal do Vicente de Paula pediu para a gente fazer a transmissão pela página. Não sei qual é a qualidade de internet, mas nós vamos tentar fazer a transmissão. Então, das 3 às 5 na sexta-feira, nós vamos estar falando sobre morte, finados. Vamos falar sobre perda de ente querido. São 3 horas de bate-papo. Nós vamos abrir o final para perguntas. São 3 palestrinhas curtinhas de 20 minutos e depois um bate-papo final. No sábado de manhã nós vamos estar no Momento Espírita, um horário bom para quem gosta de acordar cedo no sábado, das 7h30 às 8h30 da manhã. Vai assistir, que provavelmente ele está acordado nós vamos estar compartilhando a nossa página, mas a transmissão é feita pela página do Momento Espírita, mas nós vamos compartilhar também na nossa página no sábado, das 7h30 às 8h30. Nós fomos convidados para falar sobre educação espírita infantil e juvenil fora da casa espírita, que é o trabalho que a gente tem e que a Ana coordena lá na Cidade Nova, que nós fizemos a festa outro dia. Tá bom? Mais algum recado? Mais um recado importantíssimo para quem acompanha: Cássio Gervásio, Ana Feliciana, a Beth, o pessoal que sempre está com a gente, a Arilda, a rifa que nós abrimos ontem. Foi o meu irmão que ganhou, quem estava acompanhando ao vivo viu. Ele redoou os prêmios, e a gente, em vez de fazer uma rifa, porque não seria justo e a gente não teria como vender de novo para as mesmas pessoas, a gente conseguiu vender o kit. A Alice que comprou, nós conseguimos vender a pipoqueira para uma amiga que a Dani, que é uma das trabalhadoras, vendeu, e vendemos o quadro também, tá? Então,
Alexander, desculpa, é que eu olhei aqui e eu vi Alexandre, mas foi erro meu mesmo. Valnete, de novo, obrigado, você também sempre está com a gente. E Alexander Ferreira, me desculpa, eu falei seu nome errado, que eu li Alexandre mesmo, não foi de propósito. Embora é quase um xará, né? Gente, obrigado de novo pela participação de todo mundo. Mais uma vez teve muita gente participando, muita pergunta. Se tiver mais pergunta, manda lá na página. Divulguem para a gente a página. Quanto mais gente a gente tiver, melhor é para a gente estar tentando divulgar a doutrina. Tá bom? Vamos fazer uma oração para encerrar? Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, médico das almas, psicólogo da humanidade, nós os agradecemos, Senhor, por mais esse dia de estudos da doutrina espírita, que veio trazer-nos mais luz a respeito do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus, por todos que participaram e que rogamos, Senhor, abençoe a cada um. Abençoe os nossos protetores espirituais, aos protetores desta casa, de todos aqueles, Senhor, que nos acompanham à distância, daqueles que são frequentes, aqueles que é de vez em quando, mas que eles sintam, Senhor, neste momento, a sua mão poderosa, cheia de luz, penetrando o seu corpo físico e espiritual, e que esta luz possa se expandir, abençoando cada canto de cada casa, abençoando o lar de cada um, Senhor Jesus. Muita luz distribuída a todas as pessoas, e que esta paz que sentimos hoje possamos levar aos nossos irmãos no contato com o nosso dia a dia, levando o Teu Evangelho de luz. Graças, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas, e rogamos, Senhor, que abençoe também aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, que estão abandonados nas ruas, nos hospitais, que estes seus mensageiros de luz possam visitar a cada canto, levando o alívio da dor, o alívio da alma do sofrimento, levando a esperança a cada coração. Que haja paz entre todas as criaturas e que Teu Evangelho possa se fazer presentes em todos os cantos. E assim, encerramos o nosso Evangelho de hoje, os nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja.